Os slides não, vou trocar de apresentação. Você vai trocar? Pode ser. Hello. Vamos lá, gente. Nossa, que alto. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um evento do Reconectar com Tecnologia, em parceria com o CIEC Academy. Meu nome é Pedro Braga, eu sou advisor da Match IT e vou conduzir um pouco a conversa com vocês hoje. Obrigado por todos estarem aqui. A gente tem uma agenda bem cheia, então vou começar aqui com ela. A gente começa o dia com o Ricardo Engelbert, que vai apresentar aqui uma pesquisa realizada pelo Easy Business School sobre transformação digital. Depois a gente tem o professor Fábio Cerquinho e Dário Gaspar, do CIEC Academy, com transformação digital em compras. E daí a gente vai para Milton Daré, sobre o cenário de recrutamento nos contextos da nova economia, e a gente vai para um break. Depois do break, a gente tem um papo sobre a influência e eficiência da contratação de serviços de TI com Rose Ramos, fundadora da Match IT. E, em seguida, a gente vai bater um painel com Daniele Branco, gerente de compras de TI e governança de indiretos da Via. E a gente finaliza com um papo super legal sobre transformação digital na prática com Alan Lima, da Caoa. O evento deve acabar por volta de meio-dia e, no final, a gente vai ter um sorteio de 3 livros de literatura para as férias. Então, vamos começar aqui. Aí estão nossos palestrantes. A gente começa no primeiro papo aqui com o Ricardo Engelbert. O primeiro conteúdo vai ser essa pesquisa sobre transformação digital em organizações brasileiras, realizada pelo Easy Business School. Ricardo Engelbert é pesquisador, professor, consultor e investidor anjo. Tem experiência de mais de 25 anos nas indústrias de tecnologia da informação, comunicação, internet e telecomunicações. É doutor em administração, tem MBA em management, especialista em metodologia de ensino e é engenheiro elétrico. Ricardo, bem-vindo. Será que preciso mesmo? Pode ser. Bom dia, pessoal. O Pedro já me apresentou, eu sou professor há 10 anos lá no Easy Business School e no IESE. Já vou explicar porque são 2 escolas que têm campus aqui em São Paulo e temos cursos de programas de direção geral. E isso tem um impacto aqui também na minha pesquisa que eu vou comentar com vocês. Pedro foi aluno lá, Rose, professor Fábio, que está ali, fez doutorado no IESE, trabalhou lá também. Conheci o Milton também lá numa apresentação de um antigo aluno. Então, é bom ver que as redes funcionam para a gente se conectar e trocar. Além dos resultados que eu vou mostrar para vocês da pesquisa, eu também vou falar um pouco, comentar os resultados em face de consultorias, de participação em conselho, que eu também faço, em empresas que estão vivendo esse processo de transformação digital. E é interessante você ver nos números a comprovação de coisas que a gente achava que era de um jeito ou de outro, e ter surpresas também de encontrar alguns dados um pouco diferentes do que se esperava. A primeira coisa que eu queria falar é um pouco do perfil. Eu tenho que fazer um disclaimer. A gente está fazendo essa pesquisa em escolas aqui da América Latina, né? Então, a gente já fez no Uruguai, no Peru, estamos fazendo no México, aqui no Brasil está em processo, né, gente? Eu vou mostrar aqui um primeiro corte de 226 respostas,
e a gente continua coletando, então depois, se vocês quiserem participar, a gente continua coletando os dados, e já finalizamos também em Portugal. Então a gente vai fazer depois uma comparação também da diferença desses mercados, e é interessante porque hoje em dia, pós-pandemia, os mercados ficaram cada vez mais conectados, então essa busca pela transformação é uma coisa que permeia vários países. O perfil, como nós somos uma escola de direção geral, vocês vão perceber na descrição agora dos respondentes que a gente conseguiu um altíssimo nível de pessoas, de decisores que responderam à pesquisa. Então, na questão da posição hierárquica, tudo que eu vou discutir aqui e mostrar para vocês, quem respondeu tem uma posição aqui, 55% ou mais dos respondentes são diretores ou presidentes das empresas que eu pesquisei. Então, é uma posição, é uma visão do topo da empresa. O desenho dessas empresas são empresas com faturamento anual acima de 500 milhões de reais. Então, também, por conta, é um viés da pesquisa por conta do público com que a gente trabalha. A quantidade de funcionários são empresas com mais de 3 mil funcionários também, a maior parte da minha amostra, então são empresas grandes, só para a gente entender um pouco que a visão que a gente vai ter é de uma pessoa do topo da organização, que é o nosso público lá dentro da escola. Falando agora dos achados, e aqui eu tentei, para não ser também só ficar mostrando o número, que eu podia mandar o PDF para vocês, eu tentei criar aqui uma certa interação, então, a cada pergunta eu queria dar um tempinho para vocês pensarem em qual seria a resposta de vocês. Uma das primeiras perguntas da pesquisa, quem depois tiver a oportunidade, a gente perguntou, e é uma discussão que a gente tem muito em sala de aula, quando você pensa em transformação digital, o que vem na sua mente? O que está sendo transformado? E a gente pediu para as pessoas dizerem 3 palavras, o que é que está sendo transformado nessa tal de transformação digital. Porque às vezes a gente fala, o termo fica tão malhado que você não para nem mais para pensar o que quer dizer transformar uma organização digitalmente. Então, já pensaram nas suas 3 palavras? O que a gente encontrou está muito amarrado com o escopo que o IESE define, já vou mostrar um pouquinho aqui, 2 slides de teoria daqui a pouco para mostrar. Fala de tecnologia, então as pessoas associam muito com a implementação de tecnologia, e as empresas com quem eu tenho trabalhado, não é a tecnologia do sistema legado, porque o sistema legado às vezes é mais atrapalha do que ajuda, mas é aplicar a tecnologia em processos, aparece como segunda posição aqui da pesquisa, a questão da cultura, da agilidade, embora o significado de agilidade a gente também está investigando, tem muitos significados diferentes para empresas diferentes, as pessoas ainda associam muito com rapidez, e não é rapidez, né, agilidade. E a questão da mudança, que eu também vou mostrar para vocês, no final é um processo de mudança organizacional. Então, essa aqui é um pouco do panorama. O quanto a transformação digital é importante para a sua organização e nos clientes de vocês e para a sua própria organização. Então, não surpreendentemente, 89% dos respondentes, 89%, disseram que é muito ou muitíssimo importante, ou seja, está na pauta de todas as reuniões de conselho, de comitês diretivos. Por que a transformação digital é importante? Cliente, estratégia e eficiência. Aqui poderiam marcar mais de uma opção. Não, nessa aqui, perdão. Essa aqui, qual é o mais importante? Permite entregar mais valor para o meu cliente, permite com que eu mude o meu modelo de negócio ou, de alguma maneira, eu me torne mais eficiente, embora a gente também investigou qualitativamente, muitas vezes não associam com o fato de você digitalizar um processo mal feito. Então, a questão toda da agilidade também vem de você refazer o modo de operar, o modo de executar.
Áreas em que a transformação digital tem sido aplicada, e aqui vamos depois falar bastante sobre digitalização da área de compra, de suprimentos, operações e produção, comercial e vendas, marketing, tudo que tem a ver com estratégia, com eficiência, entra nessa principal aplicação da transformação digital dentro da organização. Percebam que o ESG, que está na moda bastante, ainda não é o foco, está aqui a parte mais de baixo, não é o foco da transformação digital, porque é o que a gente fala, tem muito mato alto ainda para ser cortado, então você tem muito maior ganho nas operações e na área comercial. O nível de conhecimento próprio da pessoa que está respondendo, e lembrando de novo, um cargo diretivo. Será que eles conhecem muito ou pouco? Né? Daí com quem vocês, como responderiam isso? O que a gente percebeu é que 46% das pessoas da nossa amostra têm um conhecimento de médio para baixo sobre tecnologia. E quando você pergunta quais as tecnologias que você mais conhece, porque se você não conhece, como é que você vai tomar decisões sobre essa tecnologia? Quando você faz essa pergunta, e aqui está ordenado por uma média... Eu acho que eu tenho... Eu desliguei aqui. Eu tenho pointer aqui, não, né? As tecnologias mais conhecidas, e eu fiz um zoom aqui, são aquelas mais aplicadas hoje, e eu vou mostrar um dado, são as que as empresas estão utilizando mais naqueles processos de eficiência, de mudar a estratégia. Então, o mobile, as redes sociais, o data analytics, as redes sociais para uso interno, nas pesquisas anteriores, se você compara, não era um fator preponderante, mas hoje, com as novas metodologias e a pandemia, Slack, Teams, Google, Workplace e tudo mais, passaram a ser ferramentas importantes para o trabalho remoto, para a interação. Cloud, Big Data, e a parte de baixo, as que são menos conhecidas e menos aplicadas, daí coisas específicas de realidade virtual, de impressão 3D, blockchain, que se fala muito, mas se entende pouco, né? Eu vejo isso em sala de aula, as pessoas falam muito de blockchain, virou um hype, mas as pessoas entendem pouco, e drones e robôs são... Aqui não é robô para automação de processo, que ficou no meio do caminho, mas robôs mesmo, que apareceram como os itens de menor conhecimento. E aqui tem uma correlação grande. Essas são as tecnologias que estão sendo aplicadas nas empresas dessas pessoas que responderam. Então, você vê que a ordem é praticamente a mesma. Não se usa aquilo que não se conhece. Então, acaba que as pessoas têm um menor envolvimento com algumas dessas tecnologias. E aqui, um bloco da nossa pesquisa está analisando o uso de dados na organização, e aqui eu separei 2 blocos de informação, e eu separei como o meio copo vazio, né? O lado um pouco mais ainda negativo, pessimista dessa análise. Temos muitos dados que não usamos. Olha a quantidade. Né? Aqui é o concordo totalmente e o concordo são essas cores mais escuras. A quantidade de dados disponíveis que não são utilizados é assustadora ainda. Usamos poucos dados que temos, muito parecido. A maioria dos nossos dados está em Excel, está diminuindo em relação às outras pesquisas, mas não a empresa de vocês, que deve ser bem automatizada, mas outras empresas, né? Inclusive lá a escola, a gente ainda usa muito Excel enviado por e-mail para fazer a troca desses dados e análise. E muitos dos nossos dados estão em papel e caderno. Felizmente, esse número vem diminuindo, então a maioria discordou disso, então é a virada de página para o copo meio cheio. O lado otimista é que aumentou muito a quantidade de ferramentas para análise de dados. Então, seja Power BI, Tableau e outras ferramentas, aqui na última parte aqui da pesquisa, utilizamos os softwares especializados. Percebam que as empresas estão trazendo ferramentas de análise para dentro da prática, né? Então, conectar os data warehouse com ferramentas que possam ter a tal da
single source of truth, né? Então, você tem uma única fonte de verdade para os KPIs. Aqui também é interessante a quantidade de empresas que afirmou ter um conjunto de KPIs importante para gerenciar o negócio, os processos de negócio. Satisfação com o processo. A gente está fazendo também depois correlações de as pessoas que estão mais satisfeitas ou menos insatisfeitas com o processo de transformação digital. Você está satisfeito com o processo de transformação digital da sua empresa ou não? Foi essa a pergunta. E a resposta aqui, meio a meio. Percebam, foi uma escala de 1 até 10 para dar nota. Ninguém deu 10, então a gente ainda tem um caminho, e já vou mostrar uma jornada disso a ser feito. E percebam que a quantidade de insatisfação é muito grande desse público de alto nível dentro das corporações. Então, ainda existe espaço. De novo, é uma maneira de ver o copo meio cheio, meio vazio, porque o que é ruim para alguns é oportunidade de negócio para outros, né? Porque tem mais oportunidade de oferecer serviços, produtos. Aspectos que mais contribuíram para o avanço da transformação digital. Lembram dessa piadinha circular no LinkedIn, no WhatsApp? Qual foi? O que empurrou as empresas para a transformação digital nos últimos 3 anos? A pandemia, né? Eu botei aqui a charge que aparecia, mas a gente fez essa pergunta e a pandemia apareceu em segundo lugar, na verdade. As pessoas, e talvez um viés claro de que são parte dessa administração, a liderança da alta administração é fundamental para esse processo top-down de transformação. Se a liderança não acreditar, já vou mostrar aqui as várias frentes de mudança, isso não acontece. E daí, logo depois da Covid, apareceu a questão da mudança da indústria, nos clientes, e a mudança cultural. As pessoas começaram a estar mais conectadas, seja clientes, funcionários, parceiros, fornecedores, e isso acaba empurrando, né, aquele efeito de manada, empurrando a transformação digital dentro da organização. Quem lidera a transformação digital dentro da organização? Também a gente perguntou isso. O diretor-geral, o presidente, se ele não tiver comprado com a ideia, ele não muda. Uma outra pesquisa aqui, só para cruzar, a alta direção, a gente sabe que gosta de mudança se 3 coisas forem realizadas. Resultado, gestão de risco e não alterar a condição de poder dele. Se essas 3 coisas estiverem alinhadas, eles gostam da mudança, eles não têm receio da mudança. Desde que dê resultado, reduza risco ou gerencie risco e não mude a posição, por exemplo, de a tua área vai desaparecer. Se você falar isso, ele vai falar, eu vou resistir à mudança porque eu não quero perder a minha posição de poder. Envolvimento dos stakeholders. A gente avaliou vários stakeholders, aqui eu selecionei alguns. A direção está envolvida nessa transformação digital. Veja aqui que eu peguei os mais influentes dentro do processo de transformação. O conselho e a presidência, a gente tem programas lá especificamente para membros de conselho, e a gente envolveu também esse grupo na pesquisa. O conselho cada vez mais tem procurado pessoas com perfil de tecnologia para poder apoiar o processo de transformação digital. Acho que é uma outra oportunidade também para pessoas da área. As pessoas da organização, os funcionários, colaboradores, apoiam esse momento. Vocês vão ver que eles também resistem bastante, por medo de perder emprego. E os nossos clientes apoiam. A transformação é bem vista pelos clientes, desde que ela seja bem feita. Conhecimento da alta direção sobre transformação digital. Daí aqui, o que vocês acham que essa alta direção conhece sobre transformação digital? O que apareceu é que quase 60% é de regular para ruim. Então, a alta direção, a percepção mesmo desse pessoal de diretoria, quando olha para cima, e daí eles estão olhando para a presidência, para o conselho, e falam,
eles não entendem. Eu tenho que traduzir algumas coisas para que isso funcione. Aqui, daí eu ia comentar duas pílulas aqui de conhecimento, que a gente usa dois modelinhos. Esse aqui do IESE, que é o escopo da transformação digital. Eu vou mostrar isso porque a gente falou bastante agora de tecnologia, e realmente a transformação digital passa por uma mudança tecnológica, mas para nós, né, eu também sou da área de tecnologia, é duro admitir que virou commodity. Não é que não vão aparecer coisas novas, mas a oferta hoje é grande, de empresas pequenas, grandes. Então tem uma transformação acontecendo mais simples aqui. O outro lado é o modelo de negócio, que também, cauda longa, plataforma, peer-to-peer, tem um monte de modelo de negócio, sites, livros que oferecem isso. O grande problema, e aí a gente chama lá desse sanduíche, é o recheio. São as pessoas que fazem a tecnologia servir ao modelo de negócio. E aí é que o bicho pega, aí é que as coisas ficam difíceis. Então, essa é a maneira como a gente organizou a pesquisa, está em volta desse modelo. E o segundo é o processo de mudança, e a transformação digital não deixa de ser um processo de mudança, precisa alinhar o top-down com o bottom-up. Eu preciso ter as duas coisas fazendo um fit ali, um match, né, para fazer o merchan aqui, um match, porque senão eu tenho mensagens conflitantes, e aí eu não mudo, eu travo no processo. E as próximas perguntas investigaram um pouco esse processo de mudança. A primeira questão é, na sua organização, o processo de mudança envolveu que tipo de transformação, ou o contrário? Olha só, e aqui eu estou procurando aí um jeito melhor de apresentar, mas eu achei que essas cores ajudam a entender, e essas são as quantidades dos respondentes, dos 200 e poucos.